Olá, você está no canal da professora Alda e hoje vamos aprender verbos de ligação. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Os verbos de ligação ligam o sujeito ao predicativo, ou seja, às características do sujeito, sendo os principais ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver. Além da função de ligação, esses verbos indicam aspectos relacionados às qualidades atribuídas ao sujeito. O verbo ser apresenta um aspecto permanente, um estado que não se altera. Por exemplo, ele é doente, condição do sujeito de maneira permanente. O verbo estar traz um aspecto transitório, momentâneo, como, por exemplo, ele está doente. É uma condição que ocorre num momento determinado, mas que é possível ser alterada. No caso, esse sujeito pode ter a saúde restabelecida. Então, guarde que o verbo de ligação indica um estado, as condições em que algo ou alguém se encontram num determinado momento, podendo ser permanente ou transitório. Logo, é importante estar atento ao contexto da frase para não confundir com verbos transitivos ou intransitivos, que indicam uma ação sofrida ou praticada pelo sujeito. Os verbos de ligação indicam estado. Vejamos mais alguns exemplos. A água está fria. O verbo estar indica uma condição temporária. O dia continuava chuvoso, indica um estado de continuidade. Estava chuvoso e continuou chovendo. Ele permaneceu sentado, também indica continuidade. Ele estava sentado e assim permaneceu, continuou nessa situação. Ela ficou feliz com o resultado da prova. O verbo ficar, nesse caso, indica uma mudança de estado. Ela ficou feliz. Antes, ela poderia estar triste, ansiosa ou nutrindo qualquer outro sentimento e ficou feliz com o resultado da prova. O seu estado de ânimo se alterou. Agora dê pausa no vídeo, copie o exercício no seu caderno e pratique. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Aí está o gabarito. Deixe o comentário dizendo como você se saiu. Para não ficar dúvidas, vamos analisar as alternativas. Letra A criança estava com fome. Indica estado? Sim, naquele momento a criança estava com fome. Verbo estar indica um estado circunstancial, momentâneo. É um verbo de ligação. Letra B. Pedro parece adoentado. Parece é verbo de ação? Não. É um verbo que no contexto indica um estado que caracteriza o sujeito. Pedro parece adoentado. Atribuir uma característica. É verbo de ligação. Letra C. Ele tem andado confuso. Andar é verbo de ação? É. Quando a pessoa anda, está praticando uma ação de se movimentar, mas no contexto vem acompanhado de tem andado confuso. Olha aí uma característica do sujeito. Portanto, verbo de ligação. Nesse caso, não está indicando uma ação praticada pelo sujeito, mas está lhe atribuindo uma característica. Letra D. Ficou em casa o dia todo. Embora ficar possa ser um verbo de ligação, no contexto, não está atribuindo característica ao sujeito. Está indicando uma ação praticada por ele. Então, nesse caso, não é um verbo de ligação e essa é a nossa resposta correta. Letra E. A jovem continua sonhadora. Continuar, verbo de ligação que atribui uma característica ao sujeito. No caso, sonhadora. Continuar, verbo de ligação de continuidade. Ela permaneceu naquele estado. Conseguiu perceber? O verbo de ligação indica estado. Traz uma característica do sujeito. Lembrando que essa característica do sujeito é um predicativo. Em breve, farei um vídeo do assunto.